amigos conectados na Rádio Verde América. Por aqui, Rogério Ramos. Estamos aqui no Parque Cultural Vila de São Vicente, junto com o Rodrigo Caézaro. Bola! Pronto. É o seguinte, a Vila de São Vicente é um parque cenográfico construído em meados de 2001. Bola, fala pra mim como é que surgiu esse espaço aqui, cara? A gente tem a encenação da fundação da Vila de São Vicente, certo, que acontece desde 1982. Sim. E de, sei lá, 20 anos pra cá, o espetáculo termina sempre com a fundação da cidade. Sempre houve uma pergunta assim, o que acontece depois disso? Aí tem essa ideia de fazer o Parque Cultural, que é uma, como você disse, é uma vila cenográfica de meados do século XVI, aí, em que todas as pessoas que transitavam aqui, todas, funcionários, atores, o pessoal da limpeza, o pessoal da época do restaurante, da doceria, todo mundo andava com figurinos de época. Legal. Né? E nesse momento acontecem o que a gente chamava de cenas do cotidiano da Vila de São Vicente, né? Que eram pequenas cenas de 3, 4 minutos no máximo, que falavam de coisas do cotidiano. Por exemplo, na colonização, no início da colonização, não existia carne de galinha, de vaca, e quando chega as primeiras criações, que inclusive é o nome de uma das cenas, quando chega as primeiras criações aqui, é uma festa. Porque é um povo que estava acostumado no reino a comer galinha, porco e tal, e aqui não tinha nada disso. E os índios comiam carne do quê? Carne de caça, paca, tatu, peixe, peixe. Relatos, voltando aqui um pouquinho à história, que existe um cemitério indígena aqui no fundo, é verdade? Tem uma história, porque segundo tem um historiador da cidade, que é o Marcos Braga, ele diz que próximo da onde está esse lugar, que é o teatro, existia uma igreja, uma a primeira capela. Igreja? Não, era uma outra capela, que se chama Capela de Santo Antônio. E a gente tem, historicamente, no arredor de toda a igreja, de toda a capela, o Campo Santo, que é um cemitério, né? Então, é muito provável que aqui seja um cemitério não só indígena, mas das próprias pessoas que aqui, dos próprios colonizadores, que é dos colonos, né? Tanto ali na igreja matriz também, encontraram ossos humanos ali. Sem fugir um pouco do assunto, a gente está situado agora na frente da vila da igreja matriz, que um dia foi atrás da igreja. Pronto. Porque teve um maremoto, inclusive, aqui. Essa igreja matriz que aí está hoje é a terceira. A primeira foi destruída por um maremoto, uma grande ressaca, na verdade, em 1542. A segunda, que era também muito próximo de onde estava a primeira, foi destruída por piratas, e aí começa a debandada dos colonos dessa região para Santos, né? E a terceira é essa aí, que é de 1751. Então essa aí pelo menos durou. Até porque todas as igrejas são de frente para o mar e essa é de costas. Tem uma lenda que diz, tem uma lenda, uma vez há muitos anos atrás eu escutei isso, não sei se é verdade, que diz que São Vicente só vai prosperar de verdade na hora que vier o maremoto novamente e virar a igreja para frente da praia. Mas é lenda, né? Pra mim, todas essas histórias que a gente conhece, sabe, muito foi através da encenação da fundação. Muito. E quem que deu início a essa história toda, teatralmente falando? A encenação, ela é criada por um grupo de pessoas lá em 1982. Só que tem uma pessoa que tem a ideia, e pelas nossas conversas quem aqui, é o cara? É um cara chamado Ronaldo Frutuoso. Legal. Ronaldo Frutuoso é um cara que tem essa ideia
ele só tinha na cabeça o quadro do Benedito Calixto, que é a fundação da Vila de São Vicente, só tinha aquilo, como representar aquilo de forma teatral. Então ele vai até a Federação Santista de Teatro Amador, se eu não me engano não, o presidente da época era o Roberto Marquesi, e eles compram essa ideia e todos os grupos da região encenam isso. Que bacana. Cada grupo ensaiando no seu próprio espaço, depois juntaram tudo e fizeram esse espetáculo. Quem foi o primeiro diretor então? O Roberto Marquesi. Hoje em dia o Frutuoso não está mais com a gente. Infelizmente ele faleceu, se eu não me engano, ali pelos idos de 2003, 2004. E a gente resolveu fazer uma homenagem para ele aqui no Parque Cultural. De que maneira e quem teve essa ideia? Então, a ideia surgiu com uma brincadeira minha, porque estava acontecendo uma oficina como é o nome? De escultura em argila. Legal. Que inclusive hoje está acontecendo essa oficina. Inclusive está rolando várias oficinas aqui. Algumas, sim, teatro, escultura em argila, serigrafia, capoeira, danças tradicionais, tem um monte de coisa acontecendo aqui. O espaço está vivo. Está vivo e é para manter e para a vizinhança também saber que esse espaço é deles. Bom, Ronaldo Frutuoso. E aí, eu estava onde no Ronaldo? Eu acho que eu não teve. Ele é um dos fundadores da encenação. E aí ele teve essa ideia, levou lá, e o que eu acho mais legal dessa história é que não só os atores dos grupos se envolveram, as famílias também se envolveram. O amador abraçou a causa. Abraçou a causa. Tem um amigo que fala que ele é amador, mas não no sentido pejorativo, no sentido de amar o que faz. Amador, amar dor, né? Quase que isso. Legal. E de fato, eu acredito, eu tinha muito pouco tempo de vida, eu tinha 2 anos, em 82. Eu também. Eu acredito muito que tenha sido um negócio de amor e de dor, sabe? E ver as famílias, assim, eu não presenciei, mas eu tive saber disso, eu tive muita vontade de presenciar isso, tive vontade de estar ali, de ver aquilo, sabe? De ver as famílias todas envolvidas. Eu lembro, por exemplo, da Miriam Vieira falar que não tinha pena para os índios. Então o que eles faziam na época? Hoje é até mais difícil, mas na época eles correram atrás das granjas, das avícolas da cidade para pegar pena. Então as casas dessas famílias, que é o Frutuoso, os Alves, junto com a Mauri também, que estava nesse momento, a família Vieira, a família do Sérgio Guerreiro, então essas casas cheiravam a avícola, imagina. Era pena para tudo que era pena que o pessoal ficava tingindo. Então assim, tem certas coisas que eu tinha muita vontade de presenciar, e essa história é uma delas. Que pena que eu não estava lá. Mas essa forma de homenagear é uma forma de estar presente nessa história, né, cara? Isso é verdade. E tem muita história aqui, né, Bola? Aqui é muito legal. Eu sou muito suspeito para falar da Vila, porque, de certa forma, esse lugar me salvou em alguns momentos bem críticos da minha Culturalmente história. salvou. Culturalmente, principalmente, porque assim, eu sou conhecido a partir do momento que eu entro aqui. Né? E viva a cultura. Viva, viva, viva. Pô, e tem um cara aqui, muito das antigas aqui, muito antes da gente, que fez essa história estar perpetuada até hoje. Que é o... Sim, o Benedito Calixto. Grande Benedito Calixto. Existe um grupo de artistas aqui, hoje são 15 artistas, e esse grupo, a gente preparou um projeto idealizado por mim, que foi um projeto chamado Mais Será o Benedicto. Mais Será o Benedicto, que é justamente o quê? A recriação de algumas obras do Benedito, né? Que retratam a cidade. Então, qual era a ideia inicial? A ideia era pegar o quadro do Benedito, recriar, né? Repintar esse quadro, tentando alcançar a mesma paleta de cores dele e tudo, e tirar uma foto do mesmo ângulo que o pintor tirou. Só que aí a gente não tinha dinheiro para fazer, porque, lembrando, esse trabalho ele foi feito com a doação dos artistas. Nem o busto do Ronaldo Frutuoso,
nem esse trabalho não tem dinheiro público nenhum. Então, isso irmão, tem que ficar muito claro. Isso é legal porque aí você volta às origens da coisa do amador, Sim, de fazer a arte na raça, né? Exatamente. Sem patrocínio público ou privado. Nenhum. Né? E foi de consenso de todos. Esses 7 artistas falaram, não, a gente quer fazer, a gente vai doar para a vila para embelezar um pouco mais a vila. Então, assim, isso é muito me emociona, porque é uma ideia que eu tenho. De repente, essas pessoas compram essa ideia. Quando surgiu a ideia do busto do Ronaldo, por exemplo, eu falei com o Gaspar, de brincadeira, ele abraçou imediatamente aquilo e falou, não, a gente vai fazer. Então, o busto é obra do Gaspar Mariano. Claro, ali tem uma placa com vários nomes de colaboradores. Então, colaboradores esses que doaram dinheiro, doaram material, não precisa de dinheiro não, mas eu quero um saco de cal, sabe? Então o cidadão vinha com um saco de cal, não, de gesso. Então o cidadão vinha com um saco de gesso. Então, essa união que é muito legal. E eu estava conversando antes, eu estava falando justamente sobre isso, que assim, é por um ideal, não é, eu vou ganhar, não vou ganhar nada com isso. Pelo contrário, eu ganhei menos cabelo, aliás. Ganhei calvície. Dor de cabeça. Dor de cabeça, porque de fato é. Mas veja só, a satisfação pessoal como artista não tem tamanho, né? Não tem tamanho não. É isso que vale. Porque quando a gente colocou, foi terça-feira agora, dia 22, que era dia do patrimônio público e dia do primeiro voto nas 3 Américas. Então, o berço da democracia é São Vicente. Quando a gente inaugura o busto do Ronaldo ali nesse dia 22, cara, eu vi a vila cheia de gente. Cara, como sempre deve estar, né, velho? É isso. E como sempre deve estar. Legal. É muito bacana esse trabalho que você faz, em perpetuar esse trabalho, ajudar a perpetuar, que já existe esse trabalho cultural, né? E das pessoas da cidade conhecerem a sua própria história, né, cara? Exatamente. Senão se perde facilmente. Me lembrando sempre, eu estou aqui, eu nesse momento sou funcionário da Secretaria de Cultura, porém eu faço muito além do trabalho da Secretaria, eu trabalho inclusive como artista, porque eu não sou artista da Secretaria. Aí vem o amor à dor. Exatamente, eu sou artista da cidade e tenho que lembrar desses vários artistas e alunos de artistas que estão aqui para ver o lugar crescer. E aí entra uma outra coisa, que é o seguinte, que é essa feira de artes plásticas que a gente vai começar agora no dia 16, Sim. que tem o objetivo de fazer um salão de artes plásticas em nível nacional. Essa é a nossa ideia. Já teve 2 salões feitos lá na década de 80 pelo Rodolfo Rondon, um grande artista, hoje ele tem 53 anos só de carreira. Rodolfo Rondon. Lenda da Baixada. Lenda. E a ideia qual é? De resgatar esses salões que ele fez lá na década de 80 e trazer para cá e dar continuidade. Importantíssimo. É. Então qual é o projeto aí na sequência dessa história toda aí? Próxima coisa que a gente tem é justamente agora, dia 16 de setembro, que é um sábado. Então, sábados de 15 em 15 dias, a gente vai fazer aqui na Vila de São Vicente uma feira de artes plásticas. Que vai desembocar, repito, o objetivo maior é esse salão. Legal. E a continuidade desse salão, na verdade. E para quem quiser conhecer esse espaço cultural, como é que faz para conhecer? Fala pra gente o endereço, ou se tiver algum lugar virtual para conhecer também. Aqui é Mole Bugar, Praça João Pessoa, sem número, em frente à Igreja Matriz, no centro de São Vicente, em frente ao Mercado Municipal. Não tem o que errar. Não tem o que errar. A entrada é gratuita, a entrada nos eventos que tem aqui e na feira também, sempre com entrada gratuita, para o público vir, se sentir em casa, entender que esse espaço não é exatamente da Secretaria de Cultura, é da população, e a população tem que usar esse espaço. É isso aí. Rodrigo Caeser, um grande fazedor de arte aqui da cidade de São Vicente e da Baixada Santista. A gente tenta. Merece ser, sim, prestigiado pela população, e que venham todos aqui visitar a Vila de São Vicente. Valeu, Bola! Obrigado, querido. Tamo Obrigado junto. mesmo. E volte sempre.